Boa noite, irmãos, mais uma vez. Deus abençoe muito a vida da gente aqui, pela sua palavra, somente pela sua palavra. Nós temos conversado aqui nos cultos da tarde e noite sobre Elias e Eliseu, uma série intitulada O Ministério ou a Vocação Profética da Igreja. E vimos, a partir do capítulo 17 de 1 Reis, Elias, aqui ainda em Elias. Nós vamos, a partir do domingo que vem, introduzir Eliseu nessa série. Como Elias tem discernido o tempo, a história, como ele tem discernido o próprio coração. E no capítulo 19 nós queremos conversar a respeito de um momento muito peculiar na vida de Elias, e talvez você já tenha passado por isso, talvez você esteja passando por isso, mas muito provavelmente, se você não passou ou não está passando, você deve passar por esse momento que Elias está vivendo aqui na caverna. Muita gente, quando olha para esse texto, afirma que Elias viveu um período de depressão. E quando a psicologia e essa linguagem psicológica para ler o texto, acaba que categorizamos o texto, categorizamos a situação, a circunstância, e dessa forma limita muito o envolvimento da nossa vida com a palavra, ou da palavra com a nossa vida, com a situação que estamos vivendo ou com aquela que vamos viver. Elias não está passando por uma depressão patológica. Talvez a melhor palavra que vá definir o texto que a gente vai ler é uma que tem sido dita muito nesse último ano aqui no Brasil, chamada crise. Elias e Deus no caminho com Elias, o ministério, vocação profética de Elias, que em Cristo se torna a vocação profética da igreja, não mais de uma pessoa, de um homem que diz assim diz o Senhor, mas de uma comunidade missional que pela palavra de Deus, quando vive no mundo, está dizendo assim diz o Senhor. Nós em Cristo que somos sacerdotes, nós em Cristo que somos reino e somos também profetas, a voz de Deus nessa terra. Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ler até o versículo 18. 1 Reis, no capítulo 19. Talvez você esteja nos visitando aqui essa noite, e se estiver sem uma Bíblia, você pode se juntar a alguém que está aí ao seu lado, acompanhar essa leitura em 1 Reis, capítulo 19. A gente já leu o capítulo 17, o 18, e hoje a gente vai ler o capítulo 19. Você abriu aí? Sim ou não? Achou? Então beleza. Veja só a narrativa, como ela vai falando. Em alguns momentos eu vou pedir para você ler também. Acabe, o rei, fez saber a sua esposa Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para quê? Tem escrito aí? Salvar a sua vida. Ele se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu discípulo, o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse o que? Você pode ler? Basta, toma agora, ó Senhor. Pode ler aí? Pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro.
E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, homem, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, mas tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites, até Horebe, lá em Judá, o monte de Deus. E ali entrou ele numa caverna, onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes? O que é que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias? Ele respondeu, você pode ler a resposta de Elias, veja o que ele fala na presença do Senhor. Leia comigo, por favor. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, perante a presença, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor passava ali, um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que mais uma vez a palavra do Senhor para ele era: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, as tribos do norte, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel, quantos? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, é a tua palavra aqui que a gente leu. Tu sabes, Senhor, não tem aqui em ninguém suficiência, condição espiritual ou qualquer que seja, para a gente poder produzir artificialmente qualquer coisa aqui. Por isso a gente clama a Ti, Pai, fala conosco, revela, desvenda o nosso coração e revela-nos o Senhor mesmo, Pai. Dá-nos a graça de vivermos de verdade na Tua presença, diante da face do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está aqui Elias, depois de ter vivido tanta experiência legal com Deus, tanta coisa boa que Deus fez através de Elias, na vida de Elias, milagres, providências, quanto Deus usa Elias ali diante dos 450 profetas de Baal,
como Deus, lá no deserto, levava comida para Elias através de um povo, como Deus, através de uma viúva num lugar chamado Sarepta, cuidou da vida de Elias, e através da vida de Elias, o filho daquela viúva voltou a viver, estava morto e voltou a viver. Daí Elias, que foi lá diante do rei de Israel, e disse assim: 3 anos e não vai chover. Não são 3 dias, 3 meses, 3 anos de uma imensa seca. E 3 anos depois, vai Elias lá diante do rei Acabe, e diz mais uma vez que o Senhor queria mandar chuva de volta, mas antes disso, há um processo de Deus para tratar o coração do povo. E Elias desafia aqueles 450 profetas de Baal, no texto que nós conversamos semana passada, muito mais do que uma idolatria de imagem ou de estátua, mas ali Elias, como voz profética de Deus, estava discernindo o próprio coração e o coração do povo daquela nação. E quando termina esse episódio que nós já conhecemos, está agora Elias temendo a mulher de Acabe, que tudo bem, ela era uma megera. Essa mulher, ela é um símbolo na Bíblia toda de uma perdição, de uma depravação, de uma corrupção tremenda. Jezabel. Há uma pregação de um pastor bem engraçado no YouTube, que o título dela é assim: o homem banana e a mulher abacaxi. E é justamente falando sobre Acabe e Jezabel. Um homem que era rei em Israel, mas que a rainha parece que tinha muito mais voz e autoridade do que ele, e ela era uma terrível perseguidora, não somente de Elias, mas de toda a escola de profetas que havia ali naquele período, um discipulado que havia através do profeta Elias, não somente com Eliseu, mas havia também outros profetas de Deus que caminhavam juntos na palavra do Senhor, nesse movimento que está acontecendo aqui em Israel. Mas o fato é que, depois de tudo isso, Elias teve medo. E porque Elias teve medo da palavra de Jezabel, Elias resolveu se fugir, ou melhor, se afundar no próprio coração. E primeiro ele vai ao deserto e depois ele segue um caminho de 40 dias, com um discurso na mente, na ponta da língua, no coração. E esse discurso é o discurso de quem está certo, de quem fez certo, é o discurso de quem tem sido zeloso, de quem tem feito a obra de Deus, de quem está acima da justiça. É o discurso de Elias. É interessante porque você vai discernir a crise no coração de Elias. Parece que é justamente assim que a coisa acontece com a gente. Nós temos muitos motivos humanos para entrarmos numa caverna, para irmos ao deserto e passarmos um ciclo da vida e da existência dentro de uma caverna. Elias tem motivos assim até legítimos demais para que as pessoas pelo caminho por onde Elias passava estimulassem Elias a continuar seguindo para o Monte Sião, para um encontro com Deus, porque Deus vai ao encontro dele. Mas no coração de Elias está aqui um processo de fuga, de alguém que está buscando um esconderijo para salvar a própria vida. E veja que um pouco antes, o episódio que aconteceu antes disso foi justamente Elias desafiando os profetas de Baal, que no seu conteúdo, na essência do que acontecia naquela cultura de adoração a Baal, era gente que através daquela cultura de adoração a um ídolo, queria justamente salvar a vida, ter sustento, ter bem-estar, ter alegria, ter alguma coisa boa na vida. E para que pudesse ter isso na vida prática, no trabalho, na colheita, em tudo, procuravam Baal. Agora Elias parece que está sendo pego no coração
pelo mesmo caminho, e é o caminho da crise. Você já ouviu muito essa palavra no último ano? As notícias sobre a política no Brasil, as notícias sobre o petrolão, as notícias sobre a economia no Brasil, as notícias sobre a própria ecologia, sobre os movimentos que há no mundo em torno do cuidado com a natureza por causa de uma crise ambiental que estamos vivendo. Mas você também já deve ter ouvido isso muito nos programas de televisão que entrevistam famílias e conversam sobre assuntos práticos da vida, relacionamentos e tudo mais. Essa palavra muito presente, crise nos relacionamentos, crise na família, crise dentro de casa. Talvez você esteja passando justamente por esse período em que aparentemente as coisas podem estar até tranquilas, aparentemente pode estar tudo bem, mas o medo, a solidão, a desestrutura emocional tem levado a gente a esse caminho do deserto, a esse caminho de fuga, a esse caminho em que parece que a gente está encontrando refúgio, mas na verdade nós estamos armando ciladas para a nossa alma e muitas vezes até para a nossa família. Tem um texto lá em Provérbios, um versículo que eu gosto demais. É Provérbios capítulo 29, versículo 25. Ele diz assim: aquele que teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Veja que o fato que está acontecendo aqui, no texto que a gente leu sobre Elias, esse caminho em que ele vai percorrer o deserto, enquanto percorre o deserto também em direção ao Monte Horebe durante 40 dias, motivação do seu coração interna não é outra a não ser o medo. Elias está temendo. Elias teme a Jezabel com o que ela pode fazer a ele. Elias teme perder a sua própria vida. Elias teme que por causa do seu feito, da sua justiça, do seu zelo, seja ele morto, sacrificado, que aos olhos de Elias seja ele morto de forma injusta, sofra ele uma grande injustiça, uma grande perseguição por causa de Jezabel, por causa de Acabe, por causa daqueles que estavam ali, de repente até elogiando Elias, de repente até aplaudindo Elias, mas na hora que Jezabel disse que ia matar Elias, a turma se volta contra Elias naturalmente, por causa também do medo de Acabe e do medo dessa mulher chamada Jezabel. Interessante que enquanto o nosso coração vai se tomando disso, vai sendo tomado por essa crise de alma, que ela tem uma essência, que eu ainda não falei, eu quero conversar sobre ela. Ela tem um âmago, ela tem um centro, até maior do que o medo. Mas enquanto esse negócio vai tomando a alma, a mente, o coração da gente, parece que a gente não consegue nem enxergar mais a realidade de Deus, nem enxergar mais a realidade espiritual, nem enxergar mais a presença diária de Deus, nem enxergar mais que aquela comida que vem na nossa mesa é provisão de Deus, é cuidado de Deus. E está aí Elias, enquanto estava ali naquela primeira noite, um anjo do Senhor vai ao encontro dele e coloca comida para ele. E quando pergunta a Elias: o que está acontecendo, Elias? Palavra cheia de ira, cheia de razões, cheia de iniquidade, cheia de um coração cheio de ressentimentos. Palavra de Elias ao anjo, a palavra de Elias ao Senhor é continuamente a mesma. Tenho sido zeloso, mas o que está acontecendo comigo é uma grande injustiça. Veja que essa crise que está passando no coração de Elias, muitas vezes nos acomete, não apenas lá no trabalho e dentro de casa,
mas muitas vezes é dentro da própria igreja, é dentro do próprio arraial do povo, da comunidade de Deus, que muitas vezes essa crise acomete o coração da gente. E é claro que a culpa é do outro, a culpa é de alguém, a culpa é fulano, foi Beltrano, alguém está armando uma cilada contra mim, alguém está falando mal de mim, alguém fez eu perder o emprego, fez eu perder o status, fez eu perder alguma coisa, alguém, alguma coisa. Sempre há um motivo, sempre há uma razão, sempre há o nome de alguém estampado. Mas mais profundamente, há sentimentos e há sensações e há percepções se desenvolvendo, não a partir de Deus, mas de um coração que no meio da caminhada se perdeu, e porque no meio da caminhada se perdeu, começa a ser tomado de medo, de angústia, de desespero e até da própria solidão. E assim Elias diz: eu estou só, todos me abandonaram, eu estou só. E veja que isso não é verdade, não é verdade, e normalmente, ou sempre, é um engano que a gente começa a colocar no nosso coração, a criar, a acreditar e a viver com ele. E estou só, todos me abandonaram. E o fato é que, primeiramente, Deus não abandona Elias, e Deus não abandona a vida da gente nunca. O fato também é que é Deus quem preserva não somente Elias, mas também 7.000 que não curvam a Baal e que continuam presentes e continuam vivos hoje ainda, esse remanescente fiel que está junto conosco para adorar o Senhor. Mas Elias, não é que Elias está criando alguma coisa, na verdade Elias está começando a enxergar a história, o tempo. Aquele Elias que estava discernindo o tempo a partir de Deus, porque diz o texto no capítulo 17 e no capítulo 18 que Elias estava perante a face de Deus. E aí não diz, no capítulo 19 não aparece esse versículo. Pode procurar aí, se você achar, você vai ganhar uma viagem para a caverna. Amém? Procure aí, não tem. Capítulo 19, não tem. Aquele Elias que andava perante a face de Deus, quando ele diz assim: o Senhor Deus, perante cuja face eu estou. Agora ele não diz isso, porque o fato é que normalmente a crise, ela tem motivos externos que nós culpamos, atribuímos culpa. É a política, é a economia, é alguém da minha família, é alguém da igreja, é uma situação, é outra. Foi o cônjuge, foi o filho, foi o pai, foi a mãe, foi aquele que me abusou na infância, foi aquele que tirou a vida de alguém da minha família, foi a doença que chegou na minha casa, foi aquele médico que cometeu um erro, foi aquela pessoa que está me perseguindo no trabalho, querendo puxar o meu tapete. Alguém fez alguma coisa. Por trás dessa culpa, há sentimentos, sensações se desenvolvendo no nosso coração, a solidão, o desespero, o ressentimento, o desejo de fugir, de estar só. E veja que esse negócio toma conta de Elias, que ele só quer dormir, dormir, dormir. Mas o cerne da coisa está justamente quando a gente começa a andar na vida longe da face de Deus, longe da presença de Deus. Quando o nosso coração se perde, essa é a questão. Quando a vida da gente começa a caminhar, a se desenvolver, não mais a partir dessa palavra, o Deus perante cuja face eu estou. Mas quando a vida da gente começa a se desenvolver por causa de circunstâncias, de contingências, por causa de sonhos do meu coração, por causa de sonhos dos outros para mim, quando a minha vida começa a se desenvolver por causa de projetos humanos, ou por causa de qualquer coisa, às vezes até por causa de uma pessoa, ou às vezes até por causa de iniquidades terríveis que vão se apoderando do nosso coração,
E quando a gente menos espera, o que acontece é que alguém está fazendo mal, alguém fez isso, alguém fez aquilo, e a gente está fugindo de um lado para o outro, de uma igreja para outra, de um estado para outro, de uma nação para outra, e não consegue discernir a crise. Você diz: o que é que tem a ver essa pregação com a vocação profética da igreja? Tem tudo a ver. Eu quero ousar dizer aqui, em nome de Jesus, que o motivo pelo qual nós temos sido uma igreja fria, uma igreja morta, aqui nessa terra chamada Recife, Brasil, uma igreja apática, o motivo pelo qual nós não temos olhado a terra e desejado ver Deus sarando a terra, o motivo pelo qual nós temos caminhado com pessoas, nos relacionando com pessoas, não a partir da verdade de Deus, mas a partir de egos, a partir de sentimentos. Quando aquela pessoa, a amizade ou o relacionamento é mais importante do que a amizade e o relacionamento com Deus. É nessa vida, é nessa realidade que a gente vive como igreja. O fato é que a causa disso é justamente: nós somos uma geração doente, uma igreja que vive em crise, não por causa da igreja, não por causa de programas, não por causa de estruturas, não por causa de o que fosse, mas por causa do nosso coração. E é assim que nós saímos de um canto a outro, é assim que a gente vai de uma pessoa a outra, é assim que a gente vai de uma notícia a outra, ao invés de tratarmos o coração na presença de Deus somente, na presença de Deus. Que o que é perfeito aqui não é o coração de Elias, que à medida que caminha e não vê a providência de Deus, não vê o cuidado de Deus, e à medida que caminha ele vai desenvolvendo esse discurso. Veja que foram 40 dias e o discurso é exatamente o mesmo. Essa expressão aí dos 40 dias e 40 noites é esse ciclo de preparação que Jesus mesmo vai viver lá no deserto. E a Bíblia, quando se refere a esse número 40 como uma jornada, e essa jornada que ele vai caminhar em torno de 400 quilômetros até o Monte Horebe, durante 40 dias e 40 noites, andando. Imagine que ele não tem coisas para chamar a sua atenção, imagine que ele não tem um celular, um smartphone para, enquanto estivesse caminhando, tá mexendo em alguma coisa, tá ligando o Nike Run para pegar a quilometragem, tá vendo a notícia, tweetando alguma coisa. Não tem nada, ele está caminhando, andando 400 quilômetros, mas quando chega lá o discurso é o mesmo. E parece exatamente isso que acontece. Ao invés de abrirmos o coração para sermos tratados e para tratar nos depararmos com a realidade da vida, com a verdade, à medida que nos escondemos, vamos nos afundando no mesmo discurso. E o discurso ele é cheio de injustiça própria. O discurso é cheio de mazelas da nossa própria alma, mas que a gente vai maquiando para que quando a gente conte para as pessoas tenham pena da gente. Porque na verdade, nós é que somos aqueles que mais têm pena da gente mesmo, que mais nos ama, que mais se ama de verdade. E porque nos amamos tanto, e porque temos tanta pena da gente mesmo, a gente começa a assumir esse discurso. E o discurso é tanto, tentando de alguma forma que alguém acredite, que alguém entenda a sua dor, que alguém entenda essa vitimização, que alguém entenda essa fuga, que alguém entenda essa distância. Mas o fato é que Deus no céu, que conhece o coração, não nos trata como vítimas, e nem muda as coisas, como aquele filme lá, o Clique, dá um controle assim na situação, dá uma mudada e diz: Elias, está tudo resolvido. Deus não faz isso. Mas Deus vai e trata o coração, e vai ao encontro do coração de Elias, para tratar com ele, para curar, tratar, resgatar, restaurar o coração de Elias, lá no deserto.
40 dias, Elias, quando chega lá, houve uma pergunta do Senhor. Veja que o Senhor está acompanhando Elias nessa jornada. E 2 vezes, essa pergunta que encheu meu coração, porque 2 vezes Deus faz a mesma pergunta. E uma pergunta que ela é tão óbvia, é prática, e chega a ser tão óbvia. Entendeu? Elias, o que é que você faz aqui? Elias, o que é que você faz aqui? Parece que Deus está querendo ensinar Elias a tratar mesmo o coração, a discernir a crise e tratar. Elias, o que é que está acontecendo? O que é que você faz aqui? Lembrei muito quando estava lendo esse texto, aquele momento que Jesus se encontra com o cego de Jericó. E tantos outros encontros de Jesus. Diria que essa pergunta que Deus faz a Elias é a manifestação do próprio Evangelho de Deus, do próprio Evangelho de Jesus. Porque é claro que Deus já sabe o que está acontecendo. É claro que Deus já entende, já conhece, sabe exatamente o processo, o que foi que levou Elias até lá longe. Mas Deus continua perguntando a ele: Elias, o que é que você faz aqui? Jesus, quando estava passando, entrando na cidade de Jericó, Lucas capítulo 19, acho que Marcos capítulo 10 também, você vai ver um cego de nascença, clamando e gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos estão lá tentando impedir ou calar a boca daquele homem, e ele continua gritando até que o Senhor vai e atende. Mas quando o Senhor olha para aquele homem, a pergunta é essa, óbvia, clara, prática: o que é que você quer que eu faça a você? Como assim, Senhor? Como assim, Pai? O que é que eu faço aqui? Como assim? O que é que quer que eu faça? Eu estou cego desde nascença, eu quero ver, eu quero enxergar. Mas parece que essa pergunta, muito mais do que ser uma pergunta óbvia e prática, é Deus querendo ensinar a gente a poder tratar, a revelar o coração, a entender os processos que acontecem dentro da gente, não a partir da crise ou a partir da circunstância, mas a partir da face e da presença de Deus. E a abundância do Evangelho se manifesta justamente aí, à medida que aquele homem torna a ver, à medida que Elias lá no deserto recebe um encontro perfeito e restaurador com Deus, na manifestação da presença do Senhor. Às vezes essa crise acontece dentro da própria igreja, e o nosso coração vai se encontrando tão agitado, que muitas vezes a gente começa a enxergar Deus a partir de terremotos, fogo, um vendaval, uma coisa tão agitada, porque na verdade o que mais está agitado era o coração de Elias. E é aquele momento que a gente diz assim: eu vou para tal lugar, eu queria um cruzeiro, eu queria uma viagem, eu queria sair daquele trabalho e ir para outro melhor, eu queria sair da minha família, eu queria uma esposa nova, eu vou deixar, eu vou largar, eu vou arrumar outra, eu queria um marido melhor, eu vou deixar esse marido, vou pegar um melhor, uma coisa melhor aí no mercado. Eu queria um filho melhor, que fosse mais agradecido, eu queria uma filha melhor, que fosse mais agradecida a tudo que eu fiz por ela. Porque o discurso é o mesmo: eu tenho sido zeloso, eu dei tudo de mim, eu fiz tudo que eu podia. E é o discurso de Elias, que é o discurso do ministério de Elias: eu fiz, eu sou zeloso, eu fiz acontecer, e me encontro aqui só, desamparado, porque não consegue mais enxergar a vida a partir da face de Deus. E aí vai o Senhor ao encontro de Elias, 40 dias, 40 noites, vai o Senhor ao encontro de Elias. E Elias chama, ou melhor, Deus chama Elias tão somente a estar novamente perante a face dele, Deus chama Elias tão somente
a estar perante a face dele. Aí Elias no deserto, e ele diz: sai, Elias, vem para a minha face, vem de novo. Tão somente é isso que Deus faz. Como tantas vezes na Bíblia é exatamente isso. Lembro uma vez um texto lá de Josué, que eu gosto muito, antes lá da batalha com Jericó. Você viu na novela aí da semana passada. Antes daquela batalha ali, aí um anjo do Senhor aparece a Josué. Josué no finalzinho do capítulo 5 ali, mais ou menos. E a manifestação do próprio Deus na presença de Josué. Eu estava lendo esse texto, pensando, vendo, procurando. Foi que Deus falou para Josué? Deus não falou nada. Parece Deus dizendo assim para Josué: eu estou aqui. Basta isso, irmão? Ou não? Basta isso ou não? Deus falando: eu estou aqui. Vem de novo. Deus fala para Elias: eu estou aqui, vem de novo. E é intrigante esse texto, porque diz primeiro que o Senhor apareceu e passava ali diante daquela caverna. E parece que Elias está se escondendo, e parece que a crise, a luta no seu próprio coração, o medo tomando conta dele. E a narrativa é de que passava o vento, passava o fogo, passava o terremoto. Deus não estava na narrativa, Deus não estava no vento, no terremoto, no fogo. Talvez Deus querendo revelar justamente o coração de Elias, que estava ali feito um vento, um fogo, um terremoto, com tanta crise, com tanta luta, que não conseguia descansar e ver o Senhor. Mas de repente, num cício tranquilo e suave, o texto não diz que Deus estava naquele vento suave que abraça Elias, mas diz que naquele momento em que o cício tranquilo e suave passou, Elias sai. E quando Elias sai, a expressão desse vento suave e tranquilo é um vento que abraça Elias, como alguém que está abraçando, ou sendo abraçado na presença de Deus. Sabe que o que acontece com a gente muitas vezes é que a gente começa bem, a nossa jornada espiritual e ministerial, ela começa bem, mas muitas vezes no meio do caminho ela vai sendo trilhada de mal a pior. Jornada espiritual e ministerial começa bem, firme, animado. Aquele cara que está ali buscando Deus de verdade, dizendo: Senhor, eu quero fazer somente a Tua vontade, lendo, comendo a Bíblia, orando, buscando Deus, evangelizando, envolvido, dizendo: eu quero trabalhar nessa terra, mas não para ganhar dinheiro, eu quero trabalhar para a glória de Deus, envolvido com a terra, envolvido com o corpo de Cristo. Mas de alguma forma, Jezabel, alguma situação, alguma circunstância, aparece e vai cegando os nossos olhos, a nossa mente vai ficando obscurecida, nós começamos a trilhar como que alheios à vida de Deus, e o nosso coração vai sendo endurecido de tal maneira que a gente se perde. E a história de muitos cristãos atuais é justamente essa. E a tentação é para todos nós, a tentação é para mim, de iniciar uma jornada bem, firme, desejoso, no primeiro amor, amando a Deus de todo o coração, mas de alguma forma ser tomado por amarguras, ser tomado por solidão, tomado por medo, tomado por tanta coisa, que não conseguimos mais viver a vida aqui na terra, perante a face de Deus, de maneira poderosa, viva, vibrante, para abençoar essa terra. E pode ser A ou B, pode ser a igreja, o ministério, fulano, beltrano, meu pai, minha mãe, quem for. Mas a verdade é que a causa real não está lá fora, não está na circunstância, não está em qualquer coisa, mas está nem do nosso lado aqui agora. Mas o motivo real está no nosso coração, que alguma hora da jornada cristã,
deixou de enxergar Deus, deixou de viver perante a face de Deus e passou a querer viver perante a face de pessoas, de situações, de perseguições, de oposição, de medo, de angústias. E a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Quando vê o nosso coração está tão duro, está tão perdido, que a gente não consegue ver Deus. Não consegue ver Deus. Não consegue ver Deus colocando comida na nossa mesa. Não consegue ver Deus num fogo, num terremoto, num vento, em alguma situação mirabolante. Não consegue ver Deus. Muitas vezes nem quando Ele manda um cício tranquilo e suave, somente para nos abraçar, dizer assim: eu estou aqui. Enquanto Elias está dizendo: basta, eu não quero mais, eu quero morrer, Deus vai ao encontro de Elias, dizendo assim: o que é que você quer? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Eu estou aqui. Não basta eu estar aqui. Não basta eu estar aqui. Não basta. Estou aqui. A maneira como você enxergava a história era tão boa, Elias, porque você enxergava a história a partir da minha face. Mas agora você está enxergando a história a partir do seu coração, dos medos, e armou ciladas, e tem caído em ciladas dia após dia, durante essa jornada toda que você está vivendo, esse ciclo de 40 dias e 40 noites, que pode ser até 1 ano ou 2, pode ser até 10 anos na nossa vida. Mas temos durante 10, 20, 30, o que for, somente armado ciladas por causa dos temores, por causa da crise, porque não conseguimos mais viver perante a face de Deus. E aí é verdade que a nossa voz profética nessa terra fica praticamente vazia, ecoa num vazio, num vácuo, porque ela é vazia por dentro, porque ela é vazia no coração e na alma, como um saquetel furado, uma cisterna rota que não retém as águas e vive insatisfeito e não consegue mais se posicionar diante dessa terra, na presença de Deus, porque não conseguimos mais nos posicionar na presença de Deus, lá no nosso quarto, no esconderijo, com a Bíblia, quando estamos nós e Deus. E nesse caminho começamos a enxergar a vida, a história, a partir justamente do coração, e criamos enganos e mais enganos. Está aí Deus vendo Elias: Elias, tem nada a ver, você começou tão bem e agora está enxergando as coisas de uma ótica tão perdida, tão perdida. Elias, tem 7.000, você só está enxergando aqueles que não são, e à medida que você fica enxergando aqueles que não são e tomando o coração de medo, quero dizer a você, você não está só. Há ainda 7.000. E quando ele está dizendo isso para Elias, não está dizendo é 7.000 por causa de você, do seu ministério. Não, não é isso não. Está dizendo, 7.000 por causa de mim. Por causa de mim, por causa do Senhor, que é o autor, que é o consumador, que é o início e o fim de todas as coisas. Elias podia dizer a Deus assim: Senhor, eu queria um ano sabático, queria um tempo, deixa eu passar mais 40 dias aqui. Elias podia dizer para o Senhor assim: derrama uma graça aí para eu passar um tempo lá passeando no Egito, conhecendo as pirâmides, passeio legal lá no deserto do Saara, caminhando. Senhor, deixa eu dar um tempo, eu preciso fazer um acampamento, um retiro espiritual. Elias, deixa eu dar um tempo. Eu tenho ouvido muita gente, muitos cristãos com esse discurso, com muita tristeza no coração. Eu digo, muitos deles se perderam, tropeçaram nas próprias pernas e não conseguem caminhar com Deus mais. Porque na hora da crise, o que eles querem é um escape, uma fuga, um deserto, é um tempo, é sair, é se livrar. E Deus fala para Elias assim: Elias, Deus manda Elias em missão, diz: Elias,
vai lá e unge o rei da Síria, lá em Damasco, Hazael. Elias vai lá e unge Jeú. Jeú, seu rei que vai vir depois do Acabe. Porque a palavra de Deus de juízo a Acabe é que a descendência dele vai ser extirpada da terra e ninguém vai assumir o reinado. E Jeú é esse novo rei de Israel. Ele diz: vai lá e unge. Vai lá e unge também a Eliseu, que vai se substituir como um profeta nessa nação. E logo depois, no versículo, um versículo depois de onde a gente parou, o texto só diz assim: partiu, pois, Elias dali, foi lá e obedeceu a Deus e ungiu Eliseu. E a história segue, mas parece que a história desse deserto faz com que a voz de Elias, profética de Elias, aos poucos vai sendo substituída. Parece que Elias começa a andar como que manquejando, por causa dessa experiência que ele está vivendo aqui no deserto, longe da presença de Deus. Como é que está o coração da gente diante de tudo que temos sofrido, vivido nessa terra? Tenho ouvido muita gente que, porque viveu tantas frustrações e crises na sua igreja, não conseguem mais ser igreja em canto nenhum. E muitos até vêm para a Igreja das Graças e se tornam consumistas da Igreja das Graças, porque recebem, mas não conseguem mais ser igreja, não conseguem mais se envolver, não conseguem mais colocar o coração, discernir o tempo, o coração, a história, a vida e até mesmo a crise, a partir da ótica de Deus. Por causa disso, a vida cristã vai cambaleando até a morte, o desespero, a solidão. Sabe que não tem nada que a gente possa criar artificialmente para fazer o nosso coração ser curado, tratado e restaurado. Nada. Mas Deus no céu diz assim para Elias: vai. Deus no céu diz assim para Elias: sai da caverna. Sai. É como Jesus estivesse dizendo assim para você, para mim: levanta-te, anda, torna a ver, torna a enxergar, sai, volta para a vida, vai andar, vai seguir, vai trilhar o caminho, me servir nessa terra. E eu acho massa isso, porque é exatamente em missão. E quando eu digo em missão, não estou pensando naquele momento que a gente está evangelizando ou que a gente está trabalhando na igreja, mas é em missão a partir de quando a nossa vida nessa terra, ela é uma resposta à vocação, ela é uma resposta àquilo que nós somos diante de Deus, do nosso envolvimento, tanto com pessoas como coisas nessa terra, é uma resposta àquilo que Deus é, em missão. Que Deus vai tratando o coração, que Deus vai mexendo, que Deus vai curando, que Deus vai derramando o seu bálsamo, que Deus vai nos abraçando e vai fazendo a gente andar. A palavra do Senhor para Elias é: sai, levanta-te, anda, volta a viver a vida perante a minha face. E a expressão no hebraico é exatamente a mesma: vem, te apresenta perante mim, daquela do Elias que discernia a história, diante de um Deus, perante cuja face estou, como nós já lemos, conversamos domingos anteriores. Vamos orar, queria chamá-lo a gente ter um tempo de oração. De repente seria o momento da gente parar com as nossas queixas, parar com as nossas questiúnculas, parar com os nossos motivos, razões, e encararmos as sensações e percepções do nosso coração
com a verdade de Deus. Com a verdade de Deus. E nos humilharmos e clamarmos ao Senhor. Quem sabe Deus quer lhe abraçar esta noite aqui. Quem sabe Deus quer lhe abraçar. Quanto o seu coração está feito um terremoto, não consegue se encontrar, descansar. Quem sabe Deus quer lhe abraçar. Dizer: vem, levanta-te, anda, levanta-te, levante-se. Torna a enxergar. Quebranta o teu coração. Levanta. Te apresenta diante de mim. Deus, perante cuja face eu estou. Se você quiser dizer para o Senhor assim: eu vou sair da caverna. Queria que você se colocasse em pé no seu lugar, como alguém que está ouvindo a voz de Jesus e não de qualquer pessoa. Queria que você se colocasse em pé como alguém que está ouvindo Jesus dizer: levanta-te, levanta-te e anda. Eu queria orar com você de uma forma especial. Eu quero sair da caverna. Eu quero ser tratado. Eu quero me encontrar com o Senhor. Levante-se. Apresente o seu coração na presença do Pai. Ó Deus, santo é o teu nome, Pai. Teu nome, Senhor, está acima de todo nome. A ti todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar. Ó Pai, ó Deus, Tu sabes, Senhor, quantas vezes o nosso coração é tomado de enganos, de mentiras, de idolatrias. Quanto os nossos olhos vão cegando, criando escamas, o nosso coração vai endurecendo. Culpamos pessoas e mais pessoas. Parece que a razão é sempre a mesma. Estamos aqui, Senhor, não somente para pedir ao Senhor um bem-estar, uma situação diferente, uma circunstância diferente. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha ao encontro do nosso coração, dizendo mesmo de verdade: eu estou aqui, eu cheguei. O Senhor nos abraça. O Senhor nos abraça com o poder da cruz do Evangelho, com o teu sangue nos cubra, cubra a nossa vergonha, a nossa dor. Sobretudo, Pai, cura, Senhor, a tua igreja. A nós que estamos aqui, que somos a tua igreja, nós clamamos: sara-nos,
Cura-nos, Senhor. A deixarmos de tantos melindres, apatias, inseguranças, medos, passarmos a andar pela fé, a andar, a seguir, a Te servir. E o Senhor que discerne o coração, derrama o Teu bálsamo, a Tua cura, faz a gente andar e seguir perante a Tua face. Porque o homem, aquele que teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Nós queremos estar seguros em Ti. Nós Te amamos, precisamos de Ti, Pai. Oh, como precisamos do Senhor. A gente vai cantar, se você puder ficar em pé também, derramar o nosso coração na presença do Senhor mais uma vez. Dizer ao Senhor: Pai, nós precisamos de Ti. Nós queremos, desejamos de verdade é o Senhor. Sermos abraçados por Deus, o poder do Evangelho, para a glória do Senhor. Vamos cantar mais uma vez e adorar o Senhor.